A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqueles que não estiverem bem, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, trazendo conforto e a resposta que tanto precisam. Amém? Hoje eu quero deixar uma palavra com vocês, curta, mas que hoje em dia precisamos nos atentar, abrir os nossos olhos, para que a gente não fique olhando só o que está acontecendo lá de fora, quais são as notícias, os problemas, os conflitos, as divergências, mas que a gente olhe também para nós. Porque não adianta nada a gente saber e conhecer a Deus, ver as manifestações dele na nossa vida e não colocar em prática o nosso amor, não colocar em prática o verdadeiro cristão que devemos ser. Irmãos, abre sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, que vocês possam pegar a Bíblia de vocês, corram lá, pega a Bíblia. E aqueles que não conseguem pegar a Bíblia, que vocês possam acompanhar depois, com o tempo. Eu vou estar lendo 1 Coríntios 1 ao 12. 1 Coríntios 10, do 1 ao 12. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto nas nuvens como no mar. E todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Quero dar uma pausa aqui no 5 e passar para vocês. Deus cuidou o tempo todo. Aqui ele está se retratando quando Moisés libertou os fariseus lá do Egito, e o tempo todo ele estava cuidando, o tempo todo ele estava guiando, suprindo todas as necessidades que eles tinham e precisavam. Então até aqui ele está retratando das pessoas que estavam saindo, das pessoas que Deus estava libertando do Egito. Amém? Porque bebiam e comiam a vida espiritual de Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Irmão, aqui Deus fez a libertação deles, mas igual eu falei para vocês no começo, eles ainda não tinham, eles foram libertos fisicamente, mas por dentro, espiritualmente, eles estavam ainda mentalmente, com o corpo, com o coração deles lá no Egito. E eu digo para vocês, quando a gente está se preocupando, eles se preocuparam tanto com o que estava acontecendo no lado de fora, quando Deus faz todas as manifestações ali dentro do Egito, eles não se preocuparam em como eles estavam. Então, quando eles saíram do Egito, eles ainda estavam dentro do Egito. Então, eles não se preocuparam em nenhum momento, vamos sair daqui, vamos buscar a Deus, como que eu estou? Será que eu vou estar pronto lá fora? Espera aí, enquanto Deus está fazendo a nossa libertação, vamos fazer a nossa purificação, vamos fazer a nossa libertação daqui também. Não adianta nada Deus tirar você de um lugar e o seu coração e sua mente ainda está presa, enraizado no mal. Lógico, você nunca deve se esquecer de onde Deus tirou você, mas não lembrar como era confortável estar lá, não trazer isso para virar sua rotina. Então todos eles começaram a murmurar, começaram a questionar o problema. Por que no Egito tinha e aqui a gente não tem? Então eles começaram a murmuração uma atrás da outra, reclamando o tempo todo e não lembrando do que Deus tinha feito, das promessas de Deus. Vamos continuar. Deus aqui, 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos. Num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova. Irmãos, eu quero dar uma pausa
muito importante. Eles ali fazendo aquela ofensa para Deus, praticamente falando assim: olha, você tirou a gente de lá, mas a gente ainda está com os nossos costumes, a gente se sentia bem lá, e agora aqui a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. E aí eles partem do momento que Deus prova para eles que ao mesmo tempo foi o amor em resgatar eles, também foi o Deus da justiça. Eu quero dar uma ênfase para esse ponto, que ao mesmo tempo, vou falar de novo, ao mesmo tempo que Deus foi o amor para resgatar eles do Egito, ele também cumpriu a justiça enquanto ele estava andando no deserto. Eu quero dar um exemplo para vocês em Números. Quem tiver a Bíblia aí, pegue Números. Números 21, 5, 6 e 7. Vou ler aqui. 21, 5, 6 e 7. Vou começar no 5. E ele falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morremos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E já estamos enjoados dessa comida ruim. Irmãos, eles estavam sendo ingratos. Deus fez a libertação deles, eles ficaram anos presos no Egito. Quando Deus faz a libertação, quando Deus trabalhou na vida deles para que eles tivessem a esperança, a vida novamente, eles simplesmente estavam sendo ingratos. Hoje, por isso que eu falo, não sejamos ingratos na onde a gente está. A gente está dentro da igreja, a gente tem que dar glória a Deus pela dificuldade, pelo silêncio do nosso Deus, pelo problema que estamos passando. Porque independente do problema que você está passando, se você está passando dentro da igreja, se você está passando com Deus, você já está tendo tudo na sua vida. Não se compare com as pessoas do mundo. Não seja como elas. Esqueça o mundo, seja um novo homem. Não deixe que o Egito ainda permaneça dentro do seu coração, dentro da sua mente. Se liberte. Deus dá o que você precisa e seja grato por isso, ao tempo todo. Seja grato por Deus amar, ter feito o sacrifício e lembrando que você não merecia. Mas Ele fez, porque Ele é justo, porque Ele é o amor, um amor perfeito, um amor é a justiça, é o amor perfeito, plenamente perfeito, sem questão, sem parâmetro de erro. Entenda isso. Então aqui eles murmurando dessa comida ruim, os israelitas estavam completamente com o coração ainda no Egito. Saudade daquilo outro. E isso que eu falo para você, o tema para vocês, isso que eu falo, o conselho para os cristãos verdadeiro. Não compare a sua vida com a vida de fora. Vocês têm Deus, então vocês têm tudo. Se te perguntarem, mas qual é o meu valor? Eu não sinto que eu tenho valor. Eu não sinto que eu sou nada aqui dentro. Pare e pensa nesse momento, porque essas são as brechas do inimigo. Mas pare e pensa. O seu valor é de um Deus crucificado na cruz. Eu vou repetir de novo. O seu valor é de um Deus perfeito, sem marca e sem mancha, que foi açoitado, machucado, suou sangue por você, foi crucificado na cruz por você. Você tem esse preço, para você ter a noção do seu valor, para que você entenda que se você está comendo um pão duro hoje, a gente tem que dar graças a Deus. Irmãos, não estou falando que isso é fácil, isso é difícil. Passar pela prova, passar pela dificuldade, passar pelo deserto é extremamente difícil, mas é extremamente essencial. A gente precisa passar no deserto para que nós podemos entender e compreender e observar e admitir que nós não somos nada. Irmãos, para finalizar, eu quero concluir com eu já li até o 9, né? 10, fique que não provocar Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês também. Quando ele estava no deserto e com todas as reclamações, Deus operou a justiça. Uma notinha de rodapé.
Deus colocou várias serpentes e ali todos eles viram a justiça de Deus em ação. Deus também tem um certo limite para ouvir a murmuração dos seus filhos. Deus sabe como castigar. Deus sabe como ser um pai. Um pai, ele dá carinho, um pai verdadeiro. Ele dá carinho, amor e também ele sabe como colocar limites. Ele sabe como colocar disciplina. E nosso Pai Celestial, ele é perfeito no amor e na justiça. Eu acho que o versículo que está, a das serpentes, vai estar em Números também 21, 5, 6 e 7. Mais para frente, se não me engano. Nós falamos que o Senhor Deus conta isso mesmo. Então, meus irmãos, aprenda. Leve isso para o seu ministério, leve isso para a sua vida cristã. Deus, ele é amor e a justiça. Lembre-se, ao mesmo tempo que ele não pode ser só o amor, ele tem que ser também a perfeita justiça. Não fiquem murmurados, com alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertência a nós, para que ao fim dos tempos tenha chegado. Irmãos, não deixe que agora, na linha de chegada, próximo da linha de chegada do nosso Pai, vocês cometem algum pecado, algum erro. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Esse é o conselho que eu te dou. Lute constantemente contra a sua carne. Não deixe que esses pequenos, mas que podem virar grandes erros e acabar te consumindo e você perder na sua salvação. Lute bravamente, igual eu falei em outros vídeos, crie guerra contra a sua própria carne. Não deixe que as necessidades da carne, as vontades da luxúria sobressaia. Mate elas todos os dias, como eu tenho feito. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas com a carne contra as minhas vontades. Mas eu declaro todo dia que eu quero vencer e que eu estou próximo, a gente está tão próximo. Então tudo isso foi deixado como exemplo para vocês. Por isso aquele que pensa em estar de pé, veja, ou não peque, né? Aqui está veja, mas tem outras versões, não peque, para que não caia. Repetindo, por isso aqueles que pensam em estar em pé, veja, observa, para não cair. Corrija-se todo dia. Não é só porque você está de pé, que você está na igreja, que você tem um cargo, que você é abençoado, que você vai de segunda a sexta, sábado, domingo na igreja, que você não está propício ao pecado. Por isso que ele está falando aqui, veja e reveja, e reveja e reveja. Lute contra a carne, lute, não deixe o pecado vencer você. Todo dia você vai ter chances, e o diabo e o pecado vai estar também tendo a chance dele de conseguir capturar você. Capturar seus pensamentos, fazer que você tenha esses pensamentos. Para quê? A vida que você está tendo dentro da igreja não é próspera. A vida que você está tendo na igreja não é a verdadeira. Saia, não é a verdadeira, não é aquilo que você merece. O que você está fazendo aí? Saia disso. Saia desse limbo. Amarra, em nome do Senhor Jesus, amarra isso. Não te pertence. Então vigie. Busque ajuda. O conselho que eu dou, ande com quem está no mesmo propósito que o seu. Um acompanhando o outro, ombro a ombro, fé com fé, que os dois estejam com o mesmo sentido. Busque a Deus, busque o rumo do nosso Pai, em frente, sempre Deus, sempre Deus. Não tem como dar errado. Deus, pela manhã, meu Deus, estou aqui. Pela tarde, Deus, estou aqui. Pela noite, Deus, estou aqui. Pela madrugada, não importa. Deus, eu estou aqui. Me ajuda, me ajuda. Para finalizar, eu queria deixar só o 12 mesmo. Eu vou ler o 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Eu vou deixar até aqui, mas Deus é fiel. Então Deus vai cumprir. Se vocês buscar, se você ficar constantemente revendo, olha Deus, peraí, aqui não, eu estou enganado, eu estou querendo me enganar de novo, eu estou querendo armar contra a minha própria vida e me colocar numa emboscada bem agora na linha de chegada. Irmãos, eu quero deixar esse versículo aqui e mostrar a você quem é Deus, por que devemos continuar.
Eu coloquei aqui 1 Coríntios 9, para finalizar. Estou encerrando a minha pregação, a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados poderosamente. E o tema da minha pregação era o conselho. Eu falei algumas vezes aqui, mas eu não falei. É o conselho. Se eu falei, me perdoem. É o conselho para o cristão verdadeiro. Esse é o conselho para vocês. É o conselho que eu estou passando para vocês. Não se acreditem em vocês mesmos. Não é porque vocês estão no caminho certo. Não é porque vocês são usados, que vocês têm um cargo, que vocês são alguém dentro da igreja, ou que vocês conhecem a Bíblia de capa a capa, que vocês não correm esse risco. Irmãos, hoje o que mais tem é notícia de grandes líderes, grandes pastores, que se declaravam alto, pessoas que davam conselho caindo. Então, meus irmãos, vigiem constantemente, incansavelmente, não pare de vigiar. Deus, coloque suas raízes em Deus para que todos esses dias vocês não falhem. Quero deixar o último versículo para vocês, para finalizar. 1 Coríntios 9, versículo 1, capítulo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou repetir, fiel é Deus. Fiel é Deus, o que não falha, o que promete e cumpre. Não tem algo que ele não cumpra. Não tem mal e pecado que fique diante do nosso Pai Celestial. Confie nele. Se vocês têm medo de cair, como eu tenho, coloque os seus medos e suas dúvidas diante do nosso Pai. Não tenha vergonha, não tenha medo. O mal não tem medo, não está tendo medo, não está tendo vergonha. Ele está lutando bravamente. E nós devemos lutar bravamente também. Junto com o nosso fiel Deus, pelo qual foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus na minha e na sua vida. Declaro a vocês hoje, com toda a autoridade que Deus deu para nós. Declaro hoje que os seus medos, as suas angústias e os seus piores pensamentos vão ser lançados, lance aos pés do Senhor, para que hoje e amanhã você esteja firme na rocha viva que é o nosso Pai. Irmãos, dificuldade temos para todos. Todos nós temos. E sabemos qual é o nosso pedacinho que faz a gente querer pecar. Jogue eles aos pés do nosso Deus. Confie nele. Ore e busque. Irmãos, para finalizar, quero que vocês sejam abençoados poderosamente hoje com essa palavra. Ore pela minha vida e eu estarei orando pela vida de vocês. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês.